Boa noite a todos, irmãos, graça e paz. Nós vamos seguir a nossa série em Atos. Nós hoje vamos encerrar a primeira parte do livro de Atos. A gente veio trabalhando nos últimos domingos e vamos fazer uma pausa e vamos começar o livro de Ruth logo após. Então, hoje a gente vai até o momento em que a igreja ela se dispersa. Então, hoje a gente vai entender como aconteceu isso, como se desenrolou essa dispersão da igreja. E essa pregação, se a gente fosse dar um título para essa pregação, seria Deus é soberano no sofrimento dos justos. Deus é soberano nos sofrimentos dos justos. Irmãos, sofrimento sempre esteve presente na humanidade. Desde a queda no jardim do Éden, a vida debaixo do sol tem sido difícil. Muitas dores, muitas dificuldades, sofrimento. O próprio Senhor Jesus ele nos alerta acerca dessas aflições. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ele deixa bem claro. Mas aqui nesse texto que a gente vai trabalhar, esse texto fala de um sofrimento diferente. É um sofrimento por uma causa específica. Um sofrimento por testemunhar a Cristo. Um sofrimento pela missão. E o Senhor Jesus ele também nos alerta com relação a esse sofrimento. Ele fala, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ele fala, bem-aventurado, mais do que felizes serão vocês quando passarem por uma situação como essa. Ao longo dos evangelhos, o Senhor Jesus veio preparando os seus discípulos, ele veio preparando aqueles que caminhavam com ele, acerca desse momento específico, desse momento no qual eles enfrentariam de fato. E ele deixa orientações claras acerca disso. E no nosso texto, no livro de Atos, peço aos irmãos que abram Atos, capítulo 7, do versículo 51 até o capítulo 8, do versículo 4. A gente vai se deparar com o primeiro mártir da igreja. Peço aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 7, do versículo 51 até o capítulo 8, do versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. A perseguição e a dispersão da igreja, naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte.
Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E diz assim a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar a primeira parte do capítulo 7, versículo 51 ao 54, e tentar entender como o coração incrédulo resiste ao Espírito Santo. Estevão havia sido escolhido como um dos 7 para servir. Conhecido por ser cheio do Espírito, ele realizava a sua defesa diante do Sinédrio, que o acusou de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés. Lembrando que eles arquitetaram uma forma de tentar incriminar ele. Ele estava realizando sinais e prodígios na cidade, estava sempre rebatendo com uma argumentação com muita sabedoria, muito cheio do Espírito. E as autoridades locais, elas ficaram indignadas por não conseguir rebater o que ele falava. Então eles arquitetaram uma forma de tentar incriminar ele. E foram acusando de blasfêmia contra a lei de Deus, a lei de Moisés e o templo. E eles foram e apresentaram ele diante do Sinédrio. E foi mostrado no domingo passado como esse discurso, né, que ele dá diante dessas autoridades, como ele se desenrolou, né, mostrando como Deus habitava com o seu povo antes mesmo de existir o templo, e que o templo era uma representação da presença de Deus entre o povo, até a chegada do verdadeiro templo, na pessoa de Jesus Cristo, a exata expressão de Deus. Mostrou como eles rejeitavam não só os profetas levantados por Deus, como também a própria lei de Deus. E ele encerra o discurso, que é a partir desse versículo, denunciando toda a falsa espiritualidade que eles viviam. E como isso os deixava insensíveis ao Espírito Santo. Eram surdos para a verdade que lhes foi anunciada desde os seus antepassados. Eram teimosos, ignoravam a verdade que lhes foi anunciada. Eram orgulhosos, eles tinham orgulho de sua própria falsa espiritualidade, aquilo dava segurança para eles. Tinham um coração duro, resistiam ao Espírito Santo. Porque o coração deles, o coração incrédulo, ele resiste ao Espírito Santo. E esse coração incrédulo, ele é o estado natural do homem. Todo ser humano, ele vem com, digo que, um defeito de fábrica. Fruto do pecado manchado em nosso DNA. Essa teimosia, essa rebelião, ela tem uma raiz profunda. É a manifestação do que acontece internamente no coração do homem. É a própria rebelião da humanidade contra Deus. Se a gente voltar no início, desde do nosso grito de independência no Éden, o qual desejávamos viver sem a dependência de Deus e ser dono de nós mesmos, o homem busca a maneira de se justificar, de atrair glória para si, de ser engrandecido. Recusa em admitir a pobreza em espírito que há. O homem, a partir desse momento, quer discernir o bem e o mal por conta própria, sem depender e submeter a Deus. E o que resulta é uma constante rejeição do que é verdadeiramente bom. Do que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. E busca o que é bom para si aos seus próprios olhos. É uma rebelião contra Deus e exaltação a si mesmo. Esses líderes religiosos, eles são o retrato do padrão da humanidade. Pois não só desobedeceram a lei, como deturparam a lei. E a rebaixaram ao nível em que eles pudessem dizer que conseguiam cumprir. E orgulhavam-se disso. Não precisavam de um Senhor Jesus para o salvar. Eles mesmos se salvavam. Pois colocavam a obediência deles como um mecanismo de salvação. A própria circuncisão, da qual tanto se orgulhavam, não passava de uma marca na carne deles. Pois internamente em seus corações eram incrédulos. O orgulho que eles tinham de si mesmo os cegava para a verdade, para enxergar a necessidade de um Salvador, para enxergar o seu pecado. E todo o prestígio que tinham
Era um combustível para continuarem buscando a glória para si, e mais e mais. Faziam uma leitura da lei a qual conseguiam cumprir, e não enxergavam a necessidade de um Salvador. Não enxergavam a doença do pecado em seu coração. E o Espírito Santo, ele é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele aponta para a necessidade de um Salvador, aponta para o Messias, para o justo. E eles estavam completamente insensíveis ao Espírito Santo. E o padrão da humanidade não é diferente disso, pois também não enxergam a necessidade de um Salvador. Não enxergam o pecado em seu DNA. Confiam em si mesmo para viver suas próprias vidas. De forma totalmente independente, se chamam de livres. Somos livres. Buscam prestígio e glória para si mesmo. Buscam tesouros dessa terra e seus olhos só enxergam esse mundo. A ação do Espírito Santo no coração do homem, em um coração circuncidado, vai na direção totalmente oposta. O Espírito Santo sempre vai apontar para a glória de Cristo, para a adoração a Cristo, e não para si mesmo. A ação do Espírito mostra a pequenez do homem e exalta a beleza de Cristo. É capaz de deixar o homem verdadeiramente livre e o faz enxergar e ansiar pelo mundo que está por vir. E vive nesse mundo na esperança do que virá. E a reação de Estevão frente à fúria e revolta de seus opositores retrata isso. Os seus olhos estão fixos na eternidade, mesmo diante do sofrimento. Seguindo na leitura, dos versos 55 até 60, Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, tamparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Em contraste a um coração incrédulo, nós temos exemplo de Estevão, um coração cheio do Espírito Santo, que mesmo em meio ao sofrimento, em meio à dor, seguiu fiel a Cristo. Não volta atrás em suas afirmações. Segue dando um testemunho de Jesus, com muita coragem e ousadia. Alguns podem pensar: poxa, ele estava fazendo a obra, realizava sinais e maravilhas. O reino estava avançando. Deus não estava vendo isso? E até pior, a forma como os opositores estavam conduzindo sua morte, se a gente observar, era uma forma perversa. Porque, se a gente for ver no verso 58, mostra eles arrastando Estevão para fora da cidade. Isso tem um porquê. Sob o domínio romano, o Sinédrio não tinha autoridade legal para aplicar a pena de morte. Deveria estar de acordo com a lei romana, para que isso ocorresse. Mas eles já tentaram, já tiveram essa mesma experiência com Jesus. Eles tentaram pela via romana, mas não foi visto crime para que tivesse a execução. E no caso aqui, eles nem tentaram pela via romana. Eles foram levando ele para fora da cidade, de forma que nenhum agente romano pudesse ver eles. Levaram eles para fora da cidade, levaram Estevão para fora da cidade, longe da vigilância do Império Romano, para que eles pudessem aplicar a pena de morte, longe da supervisão de ninguém. E aí, Deus ia deixar isso acontecer?
E se a gente parar para analisar, tem algo muito especial nessa visão de Estevão. Se a gente olhar com cuidado, todas as vezes que a Bíblia relata acerca de Jesus sentado à direita de Deus, ela traz uma ideia de que ele é um grande governante, autoridade que reina sobre todas as coisas. Porém, na visão de Estevão, é o único momento no Novo Testamento em que Jesus é visto em pé à direita de Deus. Jesus se levantou do seu trono glorioso, que provavelmente significava que Jesus estava mostrando sua aprovação a Estevão e que ele estava o acolhendo no céu. Jesus estava de pé à espera de Estevão. Deus não só estava vendo o que estava acontecendo, como o aguardava e estava com ele no sofrimento. O aguardava em pé ao lado do Pai. Estevão, cheio do Espírito, teve essa visão olhando para o céu. E em sua frente vinha uma multidão enfurecida. Mas Estevão olhava para o céu, fixava os olhos na eternidade. Os céus eram mais importantes do que se passava na terra. Para ele, o sofrimento não importa. Esse mundo não importa. O que importa é a eternidade. A eternidade com Cristo. E é por isso que vale a pena viver. E é por isso que ele esteve disposto a morrer. Irmãos, o que ele viu e anunciou foi algo real, algo verdadeiro. Deus está à destra do Pai, governando. Reparem que essa declaração sobre Cristo exaltado, no versículo 56, deixou as autoridades ainda mais enfurecidas, ao ponto de tamparem os ouvidos e se lançarem em direção deles, porque eles se lembram do que Jesus havia falado no Sinédrio, em Marcos 14, 62. Em Marcos 14, 62, quando Jesus está de frente do Sinédrio e é perguntado pelo sumo sacerdote: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus responde: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que Estevão estava relatando aqui sobre o Filho do Homem à direita de Deus confirma o que Jesus prometeu que eles iriam ver. Então essa visão faz o Sinédrio se lembrar de Jesus anunciando isso. Isso inflama ainda mais eles. E Estevão morre de maneira semelhante à de Cristo. Estevão, de certa forma, participa dos sofrimentos de Cristo. Por que será que ele teve essa reação semelhante a Cristo? Porque ele era um homem cheio do Espírito de Cristo. A reação de Estevão é clamar a Deus em alta voz, clamar a quem está de pé, aguardando sua chegada, como alguém que fala com uma pessoa que está a alguns metros de distância, para que não culpe eles por esse pecado. E logo em seguida ele adormece, como diz o texto. E a Bíblia usa esse termo adormecer para se referir à morte de Estevão. E de fato ele adormeceu e irá acordar de novo. Ele irá acordar de novo na ressurreição. Não é definitivo. Os justificados e remidos pelo sangue de Jesus vão ressuscitar. Vão acordar novamente. Vão viver eternamente com o Criador. Embora Estevão tenha sofrido, seu corpo apedrejado, não existe nada que eles podem fazer para separar do amor de Deus. Esse sofrimento estava dentro da soberania de Deus, embora não faça sentido para a gente. E no capítulo 8, do verso 1 ao 5, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Esse primeiro martírio teve um grande impacto na igreja. Por mais estranho que isso pareça, foi extremamente positivo. Extremamente positivo para o avanço do reino. Para o avanço da mensagem de salvação, da mensagem do Evangelho.
E se a gente observar em Atos 1, versículo 8, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja primitiva, ela encontrava-se inicialmente em Jerusalém. Fazendo um breve resumo dos fatos que ocorreram nos últimos domingos que a gente citou também. Jesus havia ordenado que eles ficassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Ele desce, pessoas são convertidas, recebem poder, dínamos, como foi pregado. Sinais e maravilhas são realizados. Pedro faz seu sermão no templo após a cura do coxo. Pedro e João ficam diante do Sinédrio. São ordenados a não falarem no nome de Jesus. Logo após eles são presos. O anjo do Senhor os solta. Depois eles são levados diante do Sinédrio novamente. Teve toda aquela discussão com Gamaliel sobre o que fazer com eles, se deixavam os apóstolos presos ou não. E deram liberdades a eles, açoitaram eles, enfatizando para que eles não pregassem. Todos esses eventos ocorreram em Jerusalém. E é nesse momento aqui que Deus usa Saulo como um grande personagem para dispersar os cristãos por toda a Judéia e Samaria. E mais à frente, após a sua conversão, na figura de Paulo, é usado com suas viagens missionárias para a expansão da igreja, para que o evangelho chegue até os confins da terra. No versículo 1, Saulo concordava com a morte de Estevão. Saulo deveria ter sido um participante assíduo do Sinédrio, não como membro dos 70, mas como uma espécie de estagiário ou algum aprendiz do tipo. Mas a partir desse momento, a perseguição ficou mais intensa. Podiam pensar, poxa, a igreja estava crescendo, pessoas se convertendo. O fariseu Gamaliel já tinha orientado para que não prendesse mais os apóstolos. Estava tudo organizado, o auxílio às viúvas, estava tudo dando certo, tudo ficando estruturado na igreja. E agora todo o trabalho vai por água abaixo. Isso é a mente humana pensando. A mente limitada. Não podemos esquecer que a igreja está sob os cuidados do cabeça, do noivo. A igreja é dele. Foi comprada com o seu sangue. E Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge de sua soberania. Nada. E essa perseguição, ela faz cumprir a sua palavra em Atos 1, 8. A morte de Estevão, como marco inicial para a perseguição, não foi um acidente que ocorreu. Não foi um plano arquitetado pelo Sinédrio que acabou dando certo. Não, ela estava em concordância com os planos de Deus. O martírio não é um acidente. E o livro de Apocalipse fala, em Apocalipse 6, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. O Senhor Jesus tem contado esse número. Ele conhece intimamente cada um deles, cada uma dessas pessoas que morrem pela palavra de Deus. Eles serão vestidos com uma veste branca, receberão a coroa da vida. A morte deles não é em vão. Tertuliano, um autor cristão do segundo século, ele diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E se a gente seguir para conclusão e aplicação, a gente conclui como a rebeldia humana ela resiste ao Espírito Santo. Aqueles homens do Sinédrio estavam certos de que a falsa espiritualidade deles iria os salvar. Confiavam de que Deus estaria com eles por conta do templo. O templo estava próximo. Eles tinham a presença de Deus na cabeça deles. Estavam completamente enganados, completamente perdidos. Mas você pode estar perguntando, mas eu não sou como eles. Será que nós não vivemos uma falsa espiritualidade? Será que estamos insensíveis ao Espírito Santo? Estamos nos orgulhando do serviço à igreja que prestamos, da frequência dos cultos,
na roupagem de crente que vestimos aos domingos, no linguajar adequado que a gente fala na reunião dos santos? E como agimos ao longo da semana? Quando nossa única testemunha é Deus. Será que nós não estamos resistindo ao Espírito Santo? O martírio de Estevão nos mostra um exemplo de um homem cheio de Espírito, que em meio a sofrimento, em meio a dores, olhava para os céus, fixava na eternidade. Sabia que a dor que enfrentaria não se comparava com a glória que ele teve o privilégio de contemplar em visão. Não sei se a gente vai enfrentar uma situação como essa no futuro, mas esse relato nos deve dar coragem e ousadia para nos empenharmos no reino de Deus. Temos o privilégio de viver num país que ainda não persegue cristão, por enquanto. Usemos dessa vantagem para vivermos uma vida focada na eternidade, uma vida intencional no cuidado familiar, no cuidar uns com os outros, no discipulado mútuo, no relacionamento com Deus. Não vivemos para essa vida, irmãos. Nossos olhos estão na eternidade. Não vale a pena intrigas bobas entre o povo de Deus. Isso não vai ter peso nenhum na eternidade. Não vale a pena. Nossa vida aqui é passageira. Não vale a pena colocar esperança nesse mundo. Esse mundo será renovado. Novos céus e novas terras virão. Desejem o céu. Desejem a vida com Cristo. Busquem o relacionamento com Deus. Ele conhece o sofrimento. O Senhor Jesus conhece o sofrimento. Ele conhece as nossas dores. Ele entende o que é sofrer. E esse pesar, essa dificuldade que você pode estar enfrentando, você pode estar passando por isso agora, tenha certeza que Deus não é indiferente a isso. O salmista bem nos lembra, como um pai tem compaixão dos seus filhos, Deus tem compaixão dos que o temem. Deus é o nosso Pai. O sofrimento faz parte da caminhada cristã e sabemos que ele é passageiro. Jesus nos alerta: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não tenha expectativa de tomar a cruz de Cristo e viver uma vida sem dores, sem dificuldades, sem sofrimento, porque isso é mentira. A carne e o espírito militam dentro de nós e devemos ter uma postura de guerra, sempre em alerta. A nossa pátria não é essa. Somos peregrinos aqui. Deus governa e conduz a história de maneira soberana. Aguardem com grande expectativa a coroa da vida que teremos. Por vezes, não vamos entender por que as coisas acontecem, por que sofremos, por que somos acometidos por doenças, calamidades e guerras no mundo acontecendo. Precisamos ser humildes e confiar que o Filho do Homem está sentado à destra do Pai em seu trono glorioso. Confiamos em sua sabedoria e bondade. A eternidade para os justos é real. 80 anos nessa vida não se comparam com a eternidade. Se você está ouvindo isso agora, não conhece a mensagem de salvação por meio de Cristo, eu clamo ao Santo Espírito de Deus para que tire a venda dos seus olhos, para que enxergue a doença do pecado que nós temos em nosso íntimo e busque a cura em Deus. Se arrependa de seus pecados. Coloque diante de Deus o seu coração e confie em Jesus como o único suficiente Salvador. Somente Deus é capaz de curar a incredulidade do coração do homem. Termino essa pregação com a passagem de 2 Coríntios 4:10, para que fique em nossas mentes. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele, junto com vocês. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver,
Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A eternidade nós não podemos ver, mas podemos ansiar em nossos corações, buscar consolo e conforto na vida eterna com Cristo, para superar qualquer adversidade. Mesmo que seja a morte, pois sabemos que não morreremos, será apenas um sono profundo, para despertar da ressurreição. E que a gente se lembre, a rebelião a Deus, a incredulidade do coração, traz morte não só nessa vida, como na que virá. A submissão a Deus, a fidelidade e o testemunho pode até trazer morte nessa vida, sofrimento, mas certamente será apenas momentâneo e será como um cochilo até que chegue amanhã da ressurreição. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Pai, diante da Tua palavra, Deus, diante da visão de Estevão, Pai, que nós possamos ter esse anseio pela eternidade, Deus, esse anseio pela vida com o Senhor, Pai. Coragem e ousadia, assim como Estevão, para viver uma vida, Pai, diante de Ti, Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo, Pai. Que a gente busque cada vez mais o Senhor, Deus. Que a gente busque um relacionamento com o Senhor e sejamos preenchidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Não nos deixe ficarmos cegos por esse mundo, Pai. Abra nossos olhos para a eternidade. Desperte em nosso coração a eternidade com o Senhor, Pai. A vida ao lado de Cristo, Deus. Que nós não sejamos seduzidos por coisas desse mundo, Pai. E que a nossa fé esteja firmada na rocha, Deus. Na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém.